Fala também sobre o São Paulo de Evangelos Marinax, como é que fica a parceria com o Grego. Nessa semana vai haver a votação do projeto dentro do Conselho de Administração do Tricolor. Preciso te contar também sobre o São Paulo tomando decisão importante sobre onde jogar. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que dois ex-São Paulinos brilharam nos últimos, ao longo do fim de semana. Primeiro, contar sobre o William Gomes, o atacante de lado de campo, vendido no início do ano por 9 milhões de euros, foi o autor do segundo gol do Porto na vitória por 4-0 contra o Casa Pia. William Gomes atuou como titular e marcou um bonito gol. Já Matheus Alves balançou as redes pela segunda vez em pouquíssimo tempo com a camisa do CSKA. O time russo venceu o Akron por 3-1 e o primeiro gol da partida foi justamente do meio atacante, que já tem conseguido ser mais protagonista na Rússia do que era com a camisa do tricolor. Por falar em dois ex-jogadores do São Paulo, deixa eu contar sobre uma decisão importante que o presidente Júlio Casares tomou. Até em função de pedidos de atletas do São Paulo, o Tricolor decidiu que não mandará, em hipótese alguma, jogos como mandante em estádios com gramado sintético. Nicola, mas por que você está falando isso se o São Paulo tem à sua disposição o Morumbi? Vale a lembrança de que, com alguma frequência, o estádio é alugado para shows e eventos. E nesses casos, o São Paulo é obrigado a atuar em outros estádios. 3 estádios na cidade ou nas proximidades de São Paulo já estão completamente descartados. O Allianz Parque, a Arena Barueri e o Pacaembu, os 3 com gramados sintéticos. Nessa semana o presidente Júlio Casares chegou a admitir de forma pública que existe um veto no São Paulo em relação a gramados sintéticos. Esse, inclusive, foi um dos motivos que inviabilizaram o acordo com a W Torre para a reforma do Morumbi. Haveria necessidade, até para a realização de uma série de shows em frequência para que a W Torre recuperasse o enorme investimento na reconstrução do estádio, de que o gramado do Morumbi fosse sintético. E isso está completamente fora dos planos do presidente Júlio Casares, dos dirigentes e também dos membros do Conselho Deliberativo. São Paulo, quando não tiver seu estádio à disposição, vai buscar um estádio com gramado natural. Em São Paulo, por exemplo, a alternativa seria o estádio do Corinthians. A relação entre São Paulo e Corinthians parece não permitir esse tipo de acordo. O Canindé vai ficar fechado a partir de janeiro do ano que vem para um período de reforma. O Canindé, você sabe, vai passar por uma enorme reconstrução e deve demorar 3 anos e meio para ficar pronto. Até por isso, o São Paulo fechou recentemente um acordo de parceria com o Santos, pode jogar na Vila Belmiro ou então até mandar sua partida fora da cidade de São Paulo. Recentemente existia a especulação de que o Tricolor talvez não pudesse contar numa eventual semifinal de Copa Libertadores da América com o Morumbi. Isso aconteceria se o jogo fosse contra o River Plate por conta da proximidade com o Imagine Dragons, show que vai se apresentar, uma banda de um show que vai se apresentar no Morumbi. No final das contas, o Tricolor está tranquilo, vai conseguir realizar o jogo contra o River Plate, um eventual jogo se o São Paulo for à semifinal e o River também, sem que impeça e atrapalhe a programação do show. Se não houvesse essa possibilidade, São Paulo chegou a discutir até a chance, a hipótese de atuar no Maracanã em outro estado. O que você pensa sobre tudo isso? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de te explicar como é que fica o São Paulo depois do acordo com Evangelos Marinax. Se você não viu, contei com exclusividade nesse domingo que está tudo fechado entre São Paulo, Fundo Galápagos e Marinax. Tanto está fechado que o São Paulo vai submeter a aprovação do Conselho de Administração do São Paulo nessa semana esse acordo. Se houver aprovação, o São Paulo submete depois ao Conselho Deliberativo para tocar esse projeto. A ideia inicial do acordo com o Marinax foi alterada. Naquele primeiro momento, o Marinax injetaria 100 milhões de dólares, ou mais ou menos 550 milhões de reais, em 5 anos, e passaria a ser sócio do São Paulo na SAF para as categorias de base. Para tornar Cotia uma SAF, o São Paulo precisaria da aprovação do seu Conselho Deliberativo com mais de 75% dos votos. E o presidente Júlio Casares percebeu que não conseguiria tal votação, que tornaria toda a situação extremamente desgastante. Qual foi a solução para o problema? São Paulo, Marinax e Fundo Galápagos alteraram o projeto. Não vai haver mais a SAF da base, e sim a criação de um fundo
que vai contar com um aporte inicial do Galápagos de algo na casa dos 200 milhões de reais. Imagina-se que o Marinacks também coloque um pouco de dinheiro nesse fundo e através do fundo o São Paulo vai utilizando receitas para contratar os melhores jogadores da base no futebol da América do Sul. O projeto do São Paulo é ter uma categoria de base superior à do Palmeiras, responsável por um faturamento de 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos, apenas com atletas formados na base. O São Paulo tem convicção de que vai trazer os principais jogadores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, enfim, da América do Sul. Surgiu um menino de 13, 15, 17, 18, até 20 anos de idade. Esses atletas são contratados com dinheiro desse aporte. O scout do Marinacks no Nottingham Forest vai ajudar nessa busca do São Paulo e a partir do momento em que esses atletas performarem e chegarem ao time principal, o Marinacks passa a ter prioridade na compra dos jogadores. Só para completar o noticiário do São Paulo, o tricolor com o Hernan Crespo no Campeonato Brasileiro soma 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e só uma derrota justamente no primeiro jogo de estreia contra o Flamengo. São Paulo, que não venceu o Galo há 5 anos, quebrou o tabu, vencendo o Atlético nesse domingo no Morumbi por 2-0. Até o Gonzalo Tapia conseguiu balançar as redes, algo que parecia ser bem difícil. As más notícias ficam por conta de Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho e no tornozelo e só volta a jogar depois da pausa para a data FIFA. O Marcos Antônio saiu sentindo um desconforto. Não parece ser nada grave, mas é mais um problema físico do tricolor. Bora falar também sobre a CBF, que antecipou o término do Brasileirão desse ano. Em vez de acabar em 21 de dezembro, ele vai ser encerrado em 7 de dezembro. Houve uma mudança na tabela e é a Copa do Brasil que vai ser disputada na fase semifinal e na fase final depois do Brasileirão, terminando no dia 21 de dezembro. Para falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. Depois de uma longa novela, enfim, São Paulo, Evangelos Marinacks e o Fundo Galápagos chegaram a um acordo sobre a parceria que vai existir nas categorias de base. Coisa está tão avançada que nos próximos dias o Conselho de Administração do São Paulo vai votar sobre a aprovação ou não desse acordo, que mudou radicalmente em relação ao seu formato inicial. O São Paulo, num primeiro momento, pensou em transformar a base numa SAF e vender percentual de ações dessa SAF para Evangelos Marinacks. Só que esse projeto não seria aprovado no Conselho Deliberativo. Haveria a necessidade de uma aprovação de pelo menos 75% das pessoas e o presidente, o Júlio Casares, ele sabia que não conseguiria. Para evitar esse desgaste, mudou-se o formato. A partir de agora é um acordo tripartite que conta com o São Paulo, com o Fundo Galápagos e com o Evangelos Marinacks. O Fundo Galápagos é quem inicialmente vai aportar dinheiro. Marinacks entra com seu expertise na busca por jogadores de toda a América do Sul e também depois para a contratação de atletas quando promovidos ao time principal para os seus clubes, o Olympiacos, o Nottingham Forest e também o UAF. Existe a possibilidade programada nesse acordo de que o Marinacks aporte dinheiro via Fundo Galápagos. Dessa maneira, não se constitui uma SAF e a aprovação pode ser bem mais simples. Passando pelo Conselho de Administração em votação que deve acontecer nessa semana, São Paulo submete a aprovação do Conselho Deliberativo com a necessidade de apenas 50% mais um dos votos. No CD, a tendência é que seja aprovado e esse modelo passe a vigorar ainda no fim dessa temporada. Ótima notícia para um São Paulo que está em busca de uma revolução na base para ter mais dinheiro. A ideia é ser ainda maior do que o Palmeiras faz com as categorias de base vendendo um caminhão de jogadores. Palmeiras que já faturou mais de 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. Fala, rapaziada boa, beleza? Fica aqui com aquele giro de notícias importantes do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas que você confere aqui neste canal do SPFC Notícias de hoje, nesta segunda-feira, início de semana, para você acompanhar todas as informações do maior clube do Brasil. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal e ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!